ferragens que a gente usa quando tá fazendo uma bolsa. Essa meia argola aqui é fácil, né, de perceber por que ela tem esse nome. Elas são feitas de ferro e por isso são ferragens, mas a gente também consegue encontrar elas nesse formato aqui. E elas servem basicamente para a gente fazer uma ligação da alça da bolsa com a bolsa propriamente. Então, boa parte das vezes a gente prende essa meia argola aqui na bolsa, pode ser embutido ou dessa forma, que foi mais externo, e depois coloca a alça. Aqui tem uma versão, né, dela colocada de forma mais embutida, e aí foi usada, inclusive, elas são importantes, principalmente quando a gente quer fazer uma bolsa que tem a alça regulável, ou esse tipo de coisa. Ou então uma alça que você quer que seja removível, né? Mas, quando a alça é regulável, isso traz inclusive para outra ferragem, que é o regulador de alça. Esse é um tipo básico, e aí é uma coisa a acrescentar. Tanto as meia argolas quanto os reguladores de alça, eles têm que ter uma largura adequada para a largura da alça que você vai usar. Então, se a alça que você vai usar é de 3 centímetros, você vai precisar de reguladores de alça e meia argola, né? Dessa mesma largura, né? Adequado para essa largura de alça. E esse é um requisito que você pode usar para buscar essas ferragens quando você precisar adquirir elas. Outro ponto é que essas aqui minhas, elas são prateadas. Mas existem de pelo menos 3 cores, 3 tons diferentes, né? Tem essa mais prateada, tem a dourada e também tem uma de ouro velho, que é mais ou menos esse tom aqui. Um tom que é similar ao bronze ou algo do tipo. Então, uma dica a mais aqui para ti é que se você decidiu fazer uma bolsa e que você percebeu que vai ser necessário acrescentar esse tipo de aviamento, ele é interessante adquirir ele em grande quantidade e, se possível, que você adquira logo de cores similares, né? Todos eles da mesma cor, para que não tenha ali uma incoerência quando você for fabricar a sua bolsa de ter uma meia argola prateada, um regulador de alça dourado. Eu acredito que isso não vai contribuir muito para a estética da sua peça. Outro ponto a se falar em relação a esse tipo de ferragem é que ela pode sim ser opcional. Na verdade, ela é um tipo de aviamento opcional. Por quê? Ela só vai ser necessária quando você for usar, que você precisar de uma alça que seja regulável ou quando você quiser uma alça destacável. E, inclusive, quando a gente precisa de uma alça que seja destacável, também isso acrescenta um outro aviamento, que são os mosquetões. Esse tipo de ferragem aqui, que também está no grupo de ferragens. E aí, vale ressaltar também que os mosquetões é ideal que ele tenha uma largura adequada para a espessura da tua alça e também que ele tenha uma cor similar à cor de ferragem que você está usando em toda a tua peça. Além desses tipos de aviamentos, a gente também encontra esses aqui que são plásticos, né? E aí vai de você decidir se prefere um que seja plástico ou que seja de ferro, enfim, é uma decisão nossa. E esse tipo de aviamento aqui, que é como se fosse um fecho, ele te permite também fazer uma certa regulagem de alça e tudo mais e desconectar a alça, abrir ela dessa forma aqui. E aí a gente prende um lado da alça aqui, outro aqui e faz essa regulagem. Além disso, para combinar, como eu falei, né? Existe o regulador de alça de plástico, que é mais ou menos dessa forma aqui. Além desse tipo de ferragem, também tem umas ferragens que são complementares, né? Que elas são necessárias e a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que são os cursores de zíper. Dependendo do tipo de zíper que você decidir usar, você vai ter que adquirir ou não um cursor para usar ele. E aí existem vários tipos de cursores de zippers. Esse daqui é mais enfeitadinho, tem essa florzinha na ponta. Ele, assim como as outras ferragens, varia na cor. Então, esse daqui é de ouro velho, esse daqui é preto e é daquele mais básico, mais simples que a gente conhece e vê nas bolsas, né? E tem outro ponto em relação a eles. Dependendo do seu zíper, e o zíper ele tem uma certa variação de tamanho,
você vai precisar de um cursor que seja adequado para aqueles itens. Então, esse é um ponto que deve te chamar a atenção, né? Que você deve estar consciente para que você não erre na hora de adquirir esse tipo de aviamento. Agora tenho outros aviamentos aqui que estão incluídos nas ferragens, mas eles estão quase que completamente opcionais. São os botões de pressão, que vem várias pecinhas separadas para que você possa aplicar com auxílio do seu balancinho, né? E das matrizes adequadas. E os rebites, que são duas pecinhas que a gente usa normalmente para fixar ou até para reforçar um pouco a fixação das nossas coisas de algumas peças da nossa bolsa para fixar. E aí o rebite, assim como todas as outras ferragens, eles também têm essa variação de cor que você pode escolher e que o ideal é que você concorde, né? Nessas peças. Como a gente vê aqui, eu acho que é mais fácil entender vendo. Olha, eu tenho 3 ferragens diferentes aqui nessa alça. O rebite, no caso seria meia argola, mas aqui eu também chamo de passador, né? E o regulador de alça. Então, eu tenho esses 3 ferragens. Imagina se esse daqui fosse de ouro velho, esse dourado e esse prateado. Ficaria uma bagunça. Então, como eu já tinha adquirido aqui desde o início, quando eu comecei a aprender sobre costura, peças todas prateadas, eu fui adquirindo as outras concordando com isso para que eu não tivesse que comprar tudo de novo, né? Mais uma quantidade de coisas. E como eu falei, esses tipos de aviamentos a gente usa com auxílio de um instrumento que vem com algumas matrizes e a gente usa para aplicar essas peças. Então, outro ponto sobre os aviamentos, o aviamento do rebite, né? É que esse daqui é um número 3, mas existem deles maiores ou menores para que você possa usar com peças maiores ou menores, né? Dependendo da tua necessidade. Além disso, outros aviamentos que estão incluídos nas ferragens, que são, de certo modo, dispensáveis, mas que você pode escolher usar, é o ilhóis ou os botões de pressão maiores, botão de ímã, que tem um acabamento de rebite. Esse tipo de aviamento também está incluído nas ferragens e você pode simplesmente decidir usá-los ou não, né? Essa é uma escolha sua e não é tão obrigatória assim.